É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Hoje, dia 11 de março de 2021, hoje é quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, quinta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Quem não está comigo está contra mim. Meu irmão e minha irmã, estamos vivendo um período forte da liturgia da Igreja, que é o tempo da Quaresma. Tempo que nos sugere um desaceleramento da nossa rotina, a fim de que possamos ter um tempo maior para cuidar do nosso interior, avaliando a nossa conduta frente a Deus e os irmãos. É confrontando o nosso comportamento com a palavra de Deus que vamos nos conscientizando em que ponto precisamos nos corrigir. Somos nós que tecemos a nossa vida, e se quisermos ser um belo e resistente tecido, precisamos ser seletivos nas nossas escolhas, não nos deixar enganar pelas linhas falsas que nos são oferecidas pelas esquinas da vida. Temos que ficar atentos, pois são essas linhas falsas que comprometem a beleza e a resistência do nosso tecido. Quando optamos pelo fio da graça de Deus, que é Jesus, nos tornamos belos interiormente e resistentes às tentações do inimigo muitas vezes disfarçado de amigos. No Evangelho que a liturgia de hoje nos convida a refletir, vemos que enquanto as multidões admiravam uma ação libertadora de Jesus, algumas pessoas que não reconheciam Jesus como Filho de Deus chegaram ao absurdo de dizer que era pelo poder do mal que Jesus fazia o bem. É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. A incredulidade dessas pessoas levaram-nas a uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus, que gostava de aproveitar todas as oportunidades para nos passar os seus ensinamentos, aproveitava este episódio para nos advertir quanto ao perigo da divisão. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído,
e cairá uma casa por cima da outra. Certamente essas palavras de Jesus provocaram naquelas pessoas, e hoje em alguns de nós, uma indagação. Como pode um reino dividido contra si mesmo? Como entender um absurdo desse? Jesus expulsar demônios pelo poder do próprio demônio. Não somente aquelas pessoas citadas no Evangelho, mas ainda hoje, existem pessoas que não creem em Jesus, que blasfema contra o Espírito Santo. Quem está fechado ao Espírito Santo não reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, não sente necessitado dele, cometendo assim um pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado da negação, da recusa à graça de Deus. Não é Deus que lhe nega a graça, é ele que recusa. O texto nos adverte sobre o perigo da divisão. O que pode acontecer na nossa família, no grupo que fazemos parte, até mesmo na igreja. Uma família ou um grupo significa um todo e, por assim ser, torna-se forte. Mas se essa família ou esse grupo se divide, as duas partes enfraquecem. Ao invés de produzirem frutos juntas, passam a serem adversárias, dando brecha para o mal. O mal e o bem confrontam dentro de nós. Somos nós que escolhemos qual dos dois queremos alimentar. Quando o mal começa a ganhar força dentro de nós, é sinal de que não estamos alimentando o bem que Deus plantou no nosso coração. O mal nunca sobreporá o bem se estivermos embebidos no amor do Pai e ancorados na força do Filho. Assim como as plantas bem adubadas conseguem sobressaírem em meio às ervas daninhas, nós também, quando enraizados em Jesus, conseguimos crescer em meio aos adversários do projeto de Deus. Temos, meu irmão e minha irmã, ao nosso alcance um antídoto poderosíssimo contra todo tipo de mal. É Jesus. Configurados em Jesus, venceremos o inimigo, por mais traiçoeiro que ele seja. Tenhamos em mente, tudo o que divide separa corações, e o que separa corações descarta Deus e os irmãos. Façamos assim um exame de consciência. Estamos sendo elo de união no grupo em que fazemos parte, na nossa família, ou motivo de divisão? Estamos construindo pontes para unir ou muros para dividir? Pensemos nisso. Fique na paz de Jesus. Tenha um excelente e abençoado dia e até amanhã.